Olá a todos e bem-vindos. Estou acompanhado hoje novamente por Gilbert Doctorow, um analista de assuntos internacionais e historiador, com o objetivo de discutir os desenvolvimentos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia para encerrar a guerra por procuração na Ucrânia. E meu principal pensamento foi: isso terminará com diplomacia ou no campo de batalha? Mas antes de chegarmos a isso, houve um desenvolvimento interessante. Ou seja, antes da ligação de Trump com Putin, ele disse que discutiria territórios e usinas de energia, também uma referência à divisão de ativos. Agora, a disputa-chave, obviamente, tem sido a usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, localizada em território ucraniano reconhecido internacionalmente. No entanto, como sabemos, está sob controle russo há muitos anos, e o território em si foi anexado pela Rússia. Portanto, é efetivamente um território contestado. Enquanto tanto a Ucrânia quanto a Rússia reivindicam a propriedade disso, o que será uma das questões que precisam ser resolvidas. O desenvolvimento mais recente é que os Estados Unidos sugerem que deveriam assumir a propriedade das usinas de energia da Ucrânia. Então, sim, como podemos entender isso? Como você está interpretando essa situação? O fornecimento elétrico e as usinas nucleares. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas, com sua expertise em eletricidade e utilidades. A propriedade americana dessas usinas seria a melhor proteção e apoio à infraestrutura energética ucraniana. O presidente Zelensky também agradeceu ao presidente Trump por continuar a defender preocupações humanitárias. Estou surpreso que essa proposta tenha sido feita por Donald Trump, porque, para mim, isso sugere que ele tem algumas pessoas muito inteligentes em sua comitiva que estão pensando em como resolver as questões muito complexas e espinhosas em torno da guerra. Tivemos pessoas muito inteligentes com diplomas de Yale, com diplomas de Harvard, que estão na comitiva de Joe Biden. Acho que Jake Sullivan é um exemplo. Tony Blinken é um exemplo. Mas todos eles não tinham experiência. É estranho dizer. Eles não tinham compreensão de como o mundo funciona. Eles não tinham cérebros práticos. E as pessoas ao redor deles eram típicas dos intelectuais que sempre foram atraídos para discussões de política externa nos Estados Unidos, que, novamente, não têm experiência na vida real. Estamos em uma questão muito séria aqui entre experiência de vida real e experiência acadêmica. Agora, você tem um diploma acadêmico, eu tenho um diploma acadêmico, e não pretendo de forma alguma questionar o valor de um diploma acadêmico para o que ele se propõe a fazer. Mas para a maioria de nós, ele não se propõe a governar o mundo. E aí está a questão: um empresário é a pessoa certa para governar o mundo? Ou um acadêmico com um diploma de direito de Yale é a pessoa certa para governar o mundo? Eu voto no primeiro, não no segundo. Muito se falou sobre Donald Trump, que ele é apenas transacional. Ele não tem nenhuma visão estratégica. Ele não tem nenhum conceito de política externa. As ações que ele faz ou das quais se orgulha são horrendas, como o recente sinal verde para Netanyahu retomar os bombardeios em Gaza ou os ataques aos Houthis. Essas coisas são tratadas separadamente. As pessoas ficam indignadas. Elas decidem que Donald Trump não sabe o que está fazendo. Eu discordo completamente. Sou um acadêmico que entrou no mundo dos negócios. Tive 25 anos de experiência nos negócios. Vi muitos tolos no topo das corporações. Então não vamos nos enganar. Nenhuma disciplina ou papel na vida tem o monopólio da inteligência, e os outros são estúpidos. Não, você tem estupidez em todo lugar. Há uma expressão russa antiga, acho que remonta a Pushkin, que diz que para um homem sábio há muita simplicidade. E isso era verdade há 300 anos. É verdade hoje. Existem muito poucos homens sábios, e a questão é identificar quem é o sábio e quem é o tolo. Não é tão óbvio quanto parece. Donald Trump não é um gênio. Ele é um homem que tem alguns problemas de leitura,
e assim por diante. No entanto, sei que estou me afastando um pouco da sua pergunta direta, mas tenho toda a intenção de voltar a ela. Fiquei impressionado com esta proposta por pelo menos 3 razões. A proposta dos Estados Unidos de tomar posse Tomar posse não significa necessariamente operar. As várias usinas nucleares na Ucrânia, das quais a mais destacada é a que você mencionou, Zaporozhye. Essa está sob controle russo. Existem várias outras que estão em território controlado pela Ucrânia. Trump, eu acho, estava falando sobre todas elas. Trump, I think, was talking about all of them. The logic. What is the logic? A lógica. Qual é a lógica? É um substituto muito bom para as expectativas de terras raras, que foram promovidas por Zelensky há vários meses e foram adotadas pela administração como uma forma de compensar os Estados Unidos por suas contribuições para a defesa ucraniana, variando entre 100 bilhões e 350 bilhões, dependendo de quem você quiser acreditar. Bem, a aventura das terras raras, eu acho, vai se esgotar. Os russos, os soviéticos, tinham melhores cientistas e praticantes do mundo na exploração das riquezas da terra. Eles nunca encontraram nada que valesse a pena se preocupar na Ucrânia. E eu acho que eles não estavam errados. Mas isso é uma questão separada. Ao assumir o controle, ao assumir a responsabilidade das usinas nucleares da Ucrânia, os Estados Unidos estariam recebendo ativos reais que não valem apenas o custo de construção e substituição, mas valem muito no futuro, porque são e podem ser a principal reserva da Ucrânia por vários anos, durante os quais a Ucrânia precisa reconstruir suas usinas de energia não nuclear, que foram destruídas nos últimos 2 anos de bombardeios pelos russos. Vamos encarar. A Rússia assumiu. Eles não tocaram nas usinas nucleares por razões óbvias, já que é internacionalmente sancionado tocá-las, mas destruíram nos últimos 2 anos, e específico 2 anos, porque no primeiro ano de seus bombardeios foi apenas na distribuição, não na geração. Mas nos últimos 2 anos eles destruíram geradores, e isso não pode ser substituído em poucos meses. Isso levará anos para ser substituído. No entanto, as usinas nucleares estão todas funcionais porque não foram tocadas. A usina de Zaporozhye é uma exceção. Ela foi tocada, foi bombardeada pelos ucranianos que tentaram culpar os russos por isso. E por essa razão, perdeu sua própria capacidade de geração necessária para manter a operação dos componentes da usina nuclear. Portanto, agora está inativa, mas poderia ser rapidamente reativada. E qual é o valor disso? Bem, digamos que substitui ou pelo menos compensa uma grande parte da capacidade de geração ucraniana que está faltando. A capacidade de geração é importante em geral e especificamente se a IA for avançar na Ucrânia, o que exige muita energia. Se a extração de terras raras for adiante, quero dizer, quem sabe, talvez haja algo que vale a pena explorar. Tudo isso demanda muita energia. Portanto, os Estados Unidos assumirem o controle dessas usinas de energia teria um papel muito importante na economia ucraniana. Isso proporcionaria uma sensação de continuidade da presença e do apoio americano à economia ucraniana, mesmo depois que os Estados Unidos deixarem de ser um fornecedor de dinheiro e material para a guerra. Nesse sentido, isso elimina a necessidade dos terríveis planos sendo elaborados pelo Sr. Starmer, Sr. Macron, Sr. Merz e Ursula von der Leyen de colocar tropas em solo na Ucrânia, o que é totalmente inaceitável para os russos e que, se implementado, nos levaria bem em direção ao início da Terceira Guerra Mundial. Portanto, aí estão 2 razões muito importantes pelas quais essa ideia é brilhante, abordando desafios muito concretos que o avanço em um cessar-fogo, tratado de paz, exige. Mas as usinas de energia dentro do território controlado pela Ucrânia poderiam se enquadrar nessa ideia de uma garantia de segurança dos Estados Unidos, mais ou menos. Novamente, como você disse, essa é também a lógica aplicada aos minerais de terras raras.
Ou seja, isso daria aos Estados uma presença, ligaria seu interesse nacional ao da Ucrânia e mais ou menos faria os russos pensarem duas vezes antes de atacar isso. Mas com o foco na usina nuclear de Zaporozhye, dado que isso está sob o que a Rússia agora considera ser seu território, parece muito improvável que eles desistam de qualquer parte desse território em um acordo de paz. De fato, eles provavelmente pressionariam pelo controle total de todos os 4 oblasts que anexaram. Então, como você vê isso sendo resolvido? Você está abordando uma questão fundamental. Cada uma dessas ações, iniciativas de Trump, cada um desses crimes cometidos por Trump, como no Oriente Médio, é considerado isoladamente e avaliado por si só. Tem um certo valor, muitas vezes bastante negativo, mas considerado em combinação com a visão geral que Trump tem, que é uma redefinição global das relações russo-americanas. E esse reinício é apenas uma pequena parte de sua visão para um novo internacionalismo, que basicamente está dividindo o mundo no sentido mais antigo. Quando você entende isso de forma global, é claro que precisam haver compromissos. Os russos não podem ter tudo do jeito deles. Não acho que Vladimir Putin, de forma alguma, espera a questão de ganhos territoriais acima da questão de um acordo global que forneça segurança na Europa e no mundo. Então, nesse sentido, isso seria um pequeno sacrifício. Agora, vamos olhar para a questão técnica, que omiti. A primeira reação ucraniana é: "Oh, você não pode fazer isso." Claro, os Estados Unidos não podem fazer isso. Os Estados Unidos não operam usinas nucleares russas, soviéticas. A Rosatom faz. Ele quer impedir que os Estados Unidos subcontratem a operação contínua dessas usinas para as mesmas pessoas que as têm operado. É do interesse da Rússia que a usina de Zaporozhye esteja em mãos seguras. É por isso que eles a tomaram, é por isso que a mantiveram. Agora, por que isso seria importante para a Rússia? Bem, porque logo fora da usina está o cemitério de combustível nuclear usado. Esse combustível nuclear usado, que os ucranianos tentaram bombardear em algum momento, é o material para uma bomba suja. Isso não é segredo. Os russos querem que essa usina esteja segura. Isso é muito mais importante do que a questão territorial de quanto de Zaporozhye eles controlam. Pode ser assegurado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não permitiriam que nenhum dos loucos que estão nas elites civis e militares da Ucrânia, em um movimento revanchista, tomasse este material radioativo muito perigoso que está ao redor da usina nuclear em Zaporozhye. Bem, sim, achei interessante que essa discussão estava realmente sendo abordada, porque, bem, foi uma surpresa, mas faz sentido que os problemas das usinas, e claro, especialmente com as usinas nucleares, sejam algo que precisa ser resolvido. Mas o que você vê no cenário diplomático mais amplo? Onde precisamos chegar para realmente pôr fim a esta guerra? Agora, sei que geralmente é condenado que são os russos e americanos que estão negociando isso, e que os ucranianos e europeus não estão na sala. Mas isso é em grande parte uma guerra por procuração. Então acho que faz sentido que os grandes jogadores, Rússia e Estados Unidos, resolvam algumas das questões entre eles antes de avançarem. E também muitas das questões não são realmente apenas da Ucrânia. Por exemplo, a expansão da OTAN não é apenas uma questão ucraniana. Garantias de segurança das tropas americanas não são apenas uma questão ucraniana. Então, há outras coisas a serem tratadas, como a arquitetura de segurança europeia. Mas, dito isso, o que você acha que precisa ser resolvido para acabar com a guerra? E quais serão as partes mais difíceis? Acho que os ucranianos e os europeus não estão à mesa porque estão no cardápio. Isso não é algo que está acontecendo como consequência de não estarem à mesa. É a razão pela qual não estão à mesa.
Deixe-me explicar minha visão do reinício e por que acho que a discussão entre Vladimir Putin e Donald Trump, que ocorreu nessa ligação telefônica de 2 horas e 28 minutos, foi tão encorajadora para os russos. Acredito que a maior parte disso, vamos ser francos, isso é especulação. Ninguém, absolutamente ninguém entre o público em geral ou especialistas recebeu uma transcrição dessa ligação telefônica e nunca receberão. Quero dizer, no futuro previsível, talvez daqui a 50 anos, mas não agora. Porque o que provavelmente discutiram era de uma natureza tão delicada que não há como ser revelado. Meu palpite, e isso é especulação, não digo que seja mais do que isso, mas acho que é uma especulação fundamentada, é que eles estão discutindo um reset em termos que ninguém está falando. É uma revisitação das alianças da Segunda Guerra Mundial, em que os novos aliados são os antigos aliados, parcialmente. Os aliados são os Estados Unidos e a Rússia. E as novas potências do eixo são a Alemanha, Inglaterra e França. E é assim que é. Os Estados Unidos e a Rússia têm um interesse comum em derrotar as potências do eixo agora. O Sr. Merz disse tudo isso 3 dias atrás no Bundestag, quando disse que a Alemanha está de volta. Pode apostar que está de volta, assim como era antes. Estamos falando da continuação da Alemanha, que odeia a Rússia e que nos deu a Segunda Guerra Mundial. E é onde estamos hoje. É onde está Baerbock, que Merz agora, da maneira mais surpreendente, ruína. To its end and doom. We are speaking about Mr. Macron. Estamos falando sobre o Sr. Macron e o Sr. Starmer, que são, sem dúvida, e eu argumentaria felizmente, criminalmente insanos. Temos pessoas delirantes na administração Biden. Eles estão operando em uma bolha. Eles não têm noção do que realmente está acontecendo ou se importam. Eles não se preocupam com os fatos, porque estamos em um mundo pós-factual. No caso de Macron e Starmer, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão determinados a derrotar e sabotar Trump e seus planos de paz. Eles estão determinados, junto com Ursula von der Leyen, a transformar a Europa em um projeto de guerra, o que já está bem encaminhado. Por essa razão, acho que qualquer entendimento que Trump e Putin possam ter tido em sua própria conversa teria sido fundamentado em seu entendimento comum de onde a Europa está hoje. Muitas pessoas podem pensar que ver os europeus como inimigos pode ser hiperbólico, mas há muitas declarações loucas saindo da Europa. Quero dizer, a propósito, você mencionou Medvedev, do lado russo, que isso é, você sabe, os europeus, eles não estão na mesa, eles estão no cardápio. Ele realmente enviou um tweet, mais ou menos delineando isso especificamente. Mas com o Merz, vale a pena notar que o futuro chanceler alemão fez um discurso no parlamento alemão, o Bundestag, onde argumentou que a Rússia não está apenas em guerra com a Ucrânia, eles estão em guerra com toda a Europa. Eles foram à guerra conosco e estão pedindo que centenas de bilhões sejam gastos no militar. As condições são principalmente determinadas pela guerra de agressão de Putin contra a Europa. É uma guerra contra a Europa, e não apenas uma guerra contra a integridade territorial da Ucrânia. Não há muitas maneiras de realmente interpretar isso. There's not that many ways you can really interpret this, you have Starmer insisting. E você tem Starmer insistindo em colocar tropas em solo e aviões no céu, mesmo sem o apoio americano, e eles acabariam em um conflito direto com os russos. Até Macron disse que não se importa com o que a Rússia pensa sobre colocar soldados franceses na Ucrânia, mesmo sabendo que foram avisados de que seriam considerados um alvo legítimo. Então, estamos nos movendo em uma direção muito extrema. Lembre-se de que não faz muito tempo, o principal argumento era que a Europa não fazia parte desse conflito. Agora, isso obviamente já não é mais o caso.
E há também a ideia de que os europeus estão se tornando inimigos dos Estados Unidos. Não é mais tão controverso quanto se poderia pensar. De fato, se você observar a intervenção, a maneira como os Estados Unidos têm apoiado, eu acho, o AfD na eleição na Alemanha. Elon Musk continua indo ao Twitter e sugerindo a UE é excessivamente burocrática e autoritária. Então, isso também se reflete, até certo ponto, nos comentários de Vance. Isso nos torna anti-europeus. Isso apenas significa que eles não gostam do caminho que os europeus estão seguindo. Então, obviamente, está vindo uma grande mudança, mas você vê os Estados Unidos e os europeus entrando num conflito? Bem, já um conflito econômico, eu acho, sobre o que pode ser interpretado como os esforços dos europeus para sabotar os esforços dos Estados Unidos para acabar com a guerra e se reorientar para ter esse reequilíbrio de poder. A irrealidade por parte de Starmer, Macron, Merz e von der Leyen é que eles não entendem, para colocar nos termos de Donald Trump em sua conversa com Zelensky, que eles não têm as cartas na mão. Os Estados Unidos têm as cartas. Eles podem falar grosso até o momento da verdade. Donald Trump provavelmente gostaria de sair da OTAN, mas isso não é algo que receberia aprovação no Senado. Ele sabe disso. Então eu acho que o que ele está fazendo é permitir que os europeus façam isso por ele, através de sua aberta desobediência, por seus planos de preparar o cenário para a Terceira Guerra Mundial. Acho que ele está apenas aguardando o momento oportuno para dizer a eles, senhoras e senhores, façam o que quiserem com a Rússia. Você não tem mais nosso apoio. Você não tem mais nosso guarda-chuva nuclear. Boa sorte para você e das Vidania. Acho que estamos chegando a esse ponto. Então, em termos de será um conflito militar ou algo assim? Não, claro que não. Donald Trump vai invadir a Dinamarca? Claro que não. Essas são cenas de outro mundo, para o filme de alguém. Mas no mundo em que vivemos, bastará o lembrete de Trump sobre quem tem as cartas e quem não tem para acabar com esse absurdo. Acho que aqueles que estão mais expostos, como os 3 cavalheiros e a senhora que posso mencionar, não terão espaço para recuar. A sorte está lançada, e a única opção deles será, em algum momento no futuro próximo, renunciar. Porque as políticas estão arruinando a defesa europeia. Quando Pistorius, você mencionou o discurso de Merz, o discurso de Pistorius no Bundestag foi ainda pior. Essas pessoas estão dizendo que estão destinando 1 trilhão de euros para a recriação da máquina militar europeia alemã e para destruir o euro, de fato, porque é isso que acontecerá, e para elevar o ouro a novos patamares inacreditáveis. Essas serão as consequências diretas das políticas que foram aprovadas pelo Bundestag nos últimos dias. Eles estão preparando o cenário para a ruína da Europa. Agora, quanto tempo o público em geral vai tolerar isso? Porque é um desastre para o padrão de vida na Europa, ainda está para ser visto. Mas não consigo imaginar que isso vá durar muito. Essas pessoas estarão fora. Trump tem uma chance de triunfar. Essas são todas possibilidades. Elas não são probabilidades. E não caracterizo nada do que disse como mais do que especulação, porque nenhum de nós pode se basear em fatos sólidos, quando os fatos sólidos estão sendo discutidos a portas fechadas, onde deveriam estar. Mas olhando para onde os pés estão se movendo, é isso que vejo. Bem, eu teria apoiado os europeus desenvolvendo alguma independência militar para ter alguma autonomia política. Mas isso é algo muito diferente.
Porque quando você está falando sobre centenas de bilhões em rearmamento, e isso ao mesmo tempo em que a chefe de política externa está dizendo que se recusa até mesmo falar com os russos, e está no palco falando sobre como seria ótimo se a Rússia fosse derrotada para que possamos dividi-la em muitos países menores. Sim, líderes europeus estão falando sobre como temos que nos preparar para uma guerra com a Rússia. Não há muitas maneiras de interpretar isso. Não estou dizendo que isso poderia ser apenas bravata. Não significa que eles realmente queiram uma guerra, ou que estejam planejando que isso seja uma probabilidade. Mas, no entanto, a retórica é muito, muito perigosa no momento. Então, apenas descartar isso como... Sim, parece também extremamente perigoso. Mas se seguirmos por esse caminho e os americanos decidirem que, bem, você não pode mais trabalhar com os europeus, e acho que você está meio certo, porque quando a América decidiu que queria se afastar da Ucrânia, eles disseram que não precisavam convencer os europeus a assumir o projeto. Os europeus se envolveram imediatamente. Eles viram a Ucrânia falhando completamente e queriam se livrar da responsabilidade, e os europeus se envolveram imediatamente. E você vê o mesmo agora. Algumas declarações de Trump, e os europeus já estão falando sobre uma Europa pós-OTAN. E a retórica tende a sobrecarregar os europeus e empurrá-los todos em uma direção. Então, sim, não posso ser indiferente ao que você está dizendo também, porque parece que estamos nos movendo um pouco nessa direção. Mas se a diplomacia by the selling... O que é impossível de entender é como eles acham que podem dizer que em 10 anos estarão prontos para a guerra e que a Rússia não os ouvirá e que a Rússia não reagirá. A ideia de investir €1 trilhão na máquina militar alemã levará 10 anos antes que isso produza resultados que seriam valiosos no campo de batalha ou de outra forma. Vivemos hoje, não vivemos daqui a 10 anos. Hoje, se os Estados Unidos se afastarem da OTAN, a Europa fica indefesa. Como eles esperam, quando Trump diz que não haverá ajuda da nossa parte, enfrentar os russos, tendo acabado de fazer essas ameaças violentas contra a Rússia? Se tudo isso, sim, bater no peito será uma coisa, mas o fato de não ser respaldado ou equilibrado com qualquer diplomacia, essa é minha maior preocupação, que não há um caminho diplomático, que eles continuam fazendo essas demandas realmente maximalistas. E acho que é também por isso que, como você disse, os europeus estão se tornando irrelevantes, porque como podem ter um lugar à mesa quando são vistos como sendo irreais e também pouco confiáveis? Mas acho que minha última pergunta é, se a diplomacia falhar, se não funcionar, se Trump não conseguir o que quer e os russos não conseguirem o que querem, como isso vai acabar? O que você vê acontecendo no campo de batalha no momento? Porque, como você disse muito corretamente, esta guerra não se parecerá com isso em 10 anos. Eu sei que o chefe militar ucraniano Budanov teria dito em janeiro que, se a guerra não terminar até o verão, a existência da Ucrânia poderia estar ameaçada. Ele, posteriormente, voltou atrás ou contestou essa declaração, dizendo que não havia feito, porque causou muitos problemas. Mas, obviamente, as coisas não estão indo bem. Então, como você vê isso? Quanto tempo isso pode durar, na opinião? Bem, a questão crítica aqui é se Donald Trump faria ou não a coisa lógica caso as negociações falhem por causa dos ucranianos. A coisa lógica seria parar toda a ajuda militar, financeira e de inteligência dos Estados Unidos à Ucrânia. Isso seria um golpe devastador para a Ucrânia e comprometeria suas chances de se manter no campo de batalha por mais de alguns meses, enquanto as armas entregues pelos Estados Unidos ainda estão em estoque. Nesse caso, estamos falando de uma capitulação. Não acho que os russos queiram uma capitulação como seu primeiro objetivo. Acho que o primeiro objetivo deles é precisamente um acordo negociado, como Trump está tentando promover, porque isso acabaria com as sanções. Acabaria com os desafios legais à ocupação das terras que eles tomaram no campo de batalha.
of the lands that they have taken on the field of battle. It would certainly give them full legal title to Certamente, daria esse título legal completo à Crimeia como um primeiro passo. Esses são todos objetivos de grande importância. Vamos lembrar o que os russos estão dizendo agora em seus programas de debate. Eles têm 3 anos para resolver os problemas de segurança na Europa. Por que 3 anos? O tempo restante de Trump no poder. Ninguém pode dizer com confiança que seu sucessor, J.D. Vance, vencerá as próximas eleições. Se os democratas entrarem, então voltamos à estaca zero e tudo começa de novo. No caso dos russos, o Sr. Putin não estará lá para sempre. Portanto, há um horizonte de tempo limitado para resolver isso da perspectiva russa. E se isso significa fazer concessões, estou certo de que eles estão prontos para fazer concessões em prol de um objetivo maior. Sim, bem, minha grande preocupação como europeu residente na Europa é que, independentemente do que foi dito nesta ligação, o fato é que estamos quase declarando guerra de fato à Rússia, enquanto também fazemos um inimigo dos Estados Unidos. Estamos nos colocando em uma posição muito vulnerável. Para novamente olhar para esse tweet de Medvedev, porque achei isso bastante revelador, quando ele argumentou que o que está no menu são os franceses, os britânicos, os ucranianos. Vale a pena levar isso a sério, eu acho. Então, de qualquer forma, Dr. Doctorow, agradeço o seu tempo, como sempre. Muito obrigado por suas percepções. Foi muito interessante. Bem, obrigado por me receber.